olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também os alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar e ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é Desafios e Caminhos do Empreendedorismo. Para isso, já está aqui ao meu lado no estúdio o professor Anacleto Ângelo Ortigara. Ele é formado em administração pela Fundação do Ensino do Desenvolvimento do Oeste, além de ser mestre em administração pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutor em engenharia de produção também pela UFSC. O professor Anacleto atualmente é diretor técnico do SEBRAE de Santa Catarina e professor e pesquisador da Universidade do Oeste do Estado. Atua principalmente nos seguintes temas: empreendedorismo, desenvolvimento organizacional e inteligência competitiva. Professor Anacleto, seja muito bem-vindo, uma honra tê-lo aqui conosco. Da mesma forma, saudação a todos, estudantes, empresários, empreendedores de micro e pequenas empresas, candidatos a empresários que ainda terão a oportunidade do exercício empresarial no decorrer do tempo. Naturalmente, o tema é tão palpitante, é tão agradável falar de empreendedorismo que seguramente a empolgação tomará conta dessa nossa conversa e deverá suscitar discussão posterior a todos que têm seguramente muito interesse pelo tema. Muito bem, e a gente vai começar hoje a conversa aqui com o professor Anacleto Ortigara exatamente a partir desta obra que ele lançou em 2008. Exatamente. E que é fruto da tese de doutorado dele na Universidade Federal de Santa Catarina e resultado também de uma pesquisa de campo, e que tem o sugestivo título, né, A Cabeça do Empreendedor, o pensamento do fundador de uma empresa de sucesso. A gente pode abrir a conversa, professor Anacleto, tentando definir como funciona a cabeça de um empreendedor? Depois dessa obra saiu A Cabeça de Steve Jobs. É uma obra maravilhosa, naturalmente com alcance muito maior, mas a cabeça do empreendedor é um pouco Steve Jobs, é um pouco o sujeito que tem a diferença na postura, que tem uma capacidade de interpretar cenários muito rapidamente. Portanto, a relação provocação-resposta na cabeça de um empreendedor é muito mais rápida. O empreendedor tem capacidade de formular equações muito mais rapidamente, com muito mais perspicácia do que aqueles que não se importam muito e têm uma ação normalmente de mais observação, contemplação e aguardo para então, na sequência, tomar uma posição. Eu diria, a cabeça do empreendedor não é convencional, ela foge a esse convencional e está um passo à frente, até porque percebe movimentos de oportunidade com muito mais sensibilidade do que aqueles que não estão voltados a essa atividade. A gente pode dizer sobre esta obra do professor Ortigara que ela consegue sintetizar ou associar, digamos assim, um certo rigor acadêmico na análise dos dados que foram coletados, mas também com o dia a dia, o cotidiano de um caso em particular. E a partir dessas conclusões, tanto do ponto de vista acadêmico quanto da situação, da circunstância prática mesmo, do que foi analisado, o empreendedor nasce ou ele se forma empreendedor? É um tema inesgotável. É um tema que, sem dúvida, coloca a todos os estudantes uma matéria de alto interesse. Nós temos defensores de que o empreendedor tem sua base genética, a sua hereditariedade como ponto diferencial. Há aqueles que defendem com muita propriedade também a condição do empreendedor ser formado, ser desenvolvido, ser aprimorado a partir de oportunidade de aprendizado. Na verdade, há uma conjugação dos dois fatores. Há um aspecto de natureza particular, traços de características pessoais, mas não há dúvida que isto só não chega. A atitude empreendedora também é fruto de uma circunstância, de um meio, de uma condição
de um posicionamento aberto a aproveitar oportunidades. Não adianta ter uma base conceitual de grande valor se ela se limita a ser base conceitual. Nós precisamos, e esse é o papel do empreendedor, sair do conhecimento básico ou da competência básica que reúne seu conhecimento, suas habilidades, suas atitudes e transformar. Eu tenho sempre comigo a seguinte observação. O empreendedor é aquele que tem ideias, que vai além das ideias e transforma em projetos. O projeto fica num plano de discussão enquanto projeto, mas vai para o processo produtivo. Essa passagem da ideia ao processo produtivo é a travessia do empreendedor. E eu descrevo isso na obra porque na pesquisa todo esse trabalho se revelou absolutamente verdadeiro. O empreendedor tem domínio conceitual, o empreendedor tem dentro de si uma inquietude latente, mas o empreendedor tem também o que se tem, naturalmente como diferencial, a capacidade de aprender rápido, de responder rapidamente aos estímulos. Esse empreendedor é que, na verdade, faz a diferença. Nós estamos colocando muitos na condição de empreendedores. Tem uma frase, é uma frase muito popular, eu costumo utilizá-la muito, que diz: estamos todos grávidos de ideias, precisamos pari-las, precisamos colocá-las e fazer a pulsação existir. A vida dessas ideias é o projeto em processo produtivo. Na verdade, a possibilidade de transformar tudo isso em empresa é que é o grande barato, é o grande movimento de desenvolvimento. E aí está o papel dos facilitadores do empreendedorismo. A universidade é o locus, é um espaço importantíssimo. O professor que atua na estimulação do empreendedor em potencial. Aqueles que tiveram grande pesquisa já a serviço da humanidade e que colocam hoje seus conceitos para pesquisa, para debate ainda maior no âmbito de sala de aula, no âmbito corporativo, nas diferentes situações em que o empreendedorismo se debate. Todos esses estudiosos prestaram um grande serviço à humanidade. Pegaram os principais pensadores do empreendedorismo, eles estão vivos até hoje no dia a dia do mundo acadêmico, porque daí derivam muitas e muitas atitudes. Evidente que não se limita a isso, evidente que vai muito além disso, mas também é verdade que serve de base. Agora, a partir desse seu depoimento, aliás, entusiasmado, a gente pode concluir que a atitude empreendedora ela tem um tanto de emoção e um tanto de razão, racionalidade mesmo? É possível equilibrar esses dois modos de encarar essa atitude empreendedora? Eu vou usar mais uma das frases boas para esse tipo de situação. Não basta nascer, tem que despertar. Não basta estar no mercado, é preciso fazer diferente. É preciso se notabilizar. E aí, a atitude convencional gera comportamento que é quase uma commodity, é quase que dentro de um plano linear, muito normal. O empreendedor se diferencia exatamente pela condição de verificar que dentro de um processo produtivo existe oportunidade que ainda não foi explorada. Este entusiasmo que brota do empreendedor é uma inquietude que se manifesta na elaboração de uma proposta de fazer um projeto virar realidade e realidade de sucesso. Nós temos notícia de pesquisas realizadas que grande parte, ou boa parte dos negócios, das empresas que surgiram a partir da inconformidade, a partir do descontentamento de consumidores ou de trabalhadores que estavam atuando, beneficiando-se de empresas que atuavam no mercado. Ora, uma insatisfação, tanto do consumidor quanto do trabalhador que nela atua. Eu hoje falo com muitas pessoas que me dizem: trabalhava numa determinada empresa, não tive como continuar, percebi que havia algo de melhor a ser feito e quando se tem notícia, já é uma empresa de sucesso. Eu conheço uma empresa do estado de Santa Catarina que tem uma empresa de transportes de cargas, de mercadorias, cujo empreendedor era um empregado de uma empresa que hoje é concorrente dessa que ele criou. E esta que foi criada está muito melhor posicionada, muito melhor ranqueada no mercado, não só catarinense, mas do sul do Brasil. O que prova que essa inconformidade,
esta não aceitação de um processo que não está nos padrões de qualidade ou que não aproveita todas as oportunidades, gera potenciais empreendedores. E esses empreendedores estão por aí, no Brasil, não só no sul do país, mas estão aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Os inconformados fazem a diferença. Os inconformados movem a humanidade. Mas esse inconformismo é também calculado num processo de disciplina para que não seja apenas uma movimentação de vontade e fruto aí de uma percepção que vira um projeto muito mais voltado a uma aventura do que uma empresa. Um voluntarismo por voluntarismo. Quando vira aventura, fica uma situação perigosa. Quando se tem disciplina e percepção de oportunidade, a canalização desses elementos gera resultados benéficos a todos. Então a gente, obviamente, não vai ter condição aqui, nessa 1 hora de conversa, de avançar tanto a ponto de definir tantas e tais condições complexas. Mas já vimos aqui que há muito de entusiasmo, que há muito de criatividade, de ideias a serem paridas, de despertar além de nascer, de, obviamente, enxergar essas ações dentro das possibilidades de oportunidades, mas há um componente que eu gostaria de explorar um pouquinho agora, até porque depois a gente vai ver uma reportagem que fala um pouco melhor sobre isso, que é o ambiente em que o empreendedor vai atuar. E aí, em ambiente, estamos falando de aspectos formais, legais, estruturais, políticos, econômicos. Em que medida isso interfere na atitude empreendedora também? Interfere muito. E eu vou citar um autor canadense, Julien, que trata com muita propriedade essa matéria. O pesquisador aponta, eu chamo isso de cadeia do empreendedorismo, essa é uma denominação que adotei. Essa cadeia do empreendedorismo aponta pelo menos 5 importantes elementos. Vamos situar. O primeiro, sem dúvida, é o empreendedor. A figura, o indivíduo empreendedor. Ora, a partir da presença dele, o resultado da inteligência, da atitude, é a organização. O segundo elemento. A organização está num meio, num espaço, normalmente definido por território ou por setor da economia. Depois nós temos o ambiente. O ambiente, nós vamos colocar assim, o ambiente dentro de um contexto ampliado, notabilizando-se aí a presença de consumidores e fornecedores. Nessa relação de alimentação recíproca, ora você ajuda o mercado, ora o mercado te ajuda. Então, nessa alimentação, nessa reciprocidade, é que se tem o vigor, a vida do estabelecimento. Numa etapa seguinte, se tem a oportunidade. E essa oportunidade, na origem do termo em inglês, a ideia de oportunidade no mundo corporativo tem a ver com ocasião de negócios. Ora, o que é ocasião de negócios? Ocasião de negócios é perceber como se dá o ciclo da economia, como se tem a evolução de um ciclo. É como se investir na Bolsa de Valores. Se não se perceber o momento exato, adequado, melhor, o investimento no momento inadequado gera perdas que depois, seguramente, vão exigir muito esforço para superar essas perdas. Se o empreendedor perceber o momento melhor desse investimento, também terá ganhos decorrentes dessa percepção. Então, o ambiente que você coloca é um dos fatores desse meio, desse ambiente. Nós temos a presença do indivíduo, que tem toda essa bagagem, seja ela de natureza genética, trazendo aí com a sua hereditariedade, seja ela fruto de capacitação nos meios acadêmicos, no mundo corporativo, onde quer que seja, mas nós temos também o ambiente. E nós estamos percebendo que dentro de um contexto onde empreender é algo mais comum, é algo mais presente, corriqueiro, a atividade empreendedora tem muito mais presença, tem muito mais volume, há muito mais coragem por parte das pessoas de tomar a iniciativa e fazer o registro de uma empresa. Naturalmente, nós avançamos muito nesses últimos tempos para o empreendimento baseado em percepção de oportunidade. Nós melhoramos e os números das pesquisas apontam para isso. As oportunidades estão sendo melhor percebidas e não se tem um volume tão grande, pelo menos a equação está atendendo a maior número de oportunidades, não está tendo muita investida para montar um negócio com base apenas no entusiasmo.
O que está se tendo, e a relação é 1,6 por 1, de negócios formulados com base em oportunidade. Significa dizer, há mais tempo investido em planejamento, em análise de ambiente, em análise de cenário, riscos são melhor calculados, a percepção de longevidade do negócio já é testada na etapa de planejamento. Nós temos redução significativa de números de empresas que perderam a vida, que fecharam e deixaram um passivo que não se limita a penalizar o empreendedor. O passivo, a despesa, o prejuízo de uma empresa que fecha, uma empresa que é decretada a falência, ou que simplesmente fecha e dá baixa na junta comercial, o passivo, esse prejuízo não é só do empreendedor. Ele se divide pela sociedade. O banco que tem uma dívida para cobrar e por conta desse risco calculado no coletivo, aumenta as suas taxas. A sociedade onde está inserida essa empresa que fecha tem um sentimento, há uma pulsação que cai no sentido de valorizar ideias inovadoras, ideias criativas, porque há o risco de que feche, porque algumas fecharam. Então, sempre que se tem uma empresa fechando, há um prejuízo coletivo, não apenas, claro, principalmente do empreendedor, mas dentro desse contexto de facilitação do processo de empreendedorismo, se tem muitos fatores. E eu destacaria que esses fatores hoje dão uma margem melhorada de investimentos, de abertura de empresas baseadas em percepção de oportunidades. E, naturalmente, com mais preparo dos empreendedores, gastando mais tempo em planejamento, gastando mais tempo em percepção de fornecedores de soluções tecnológicas, de matéria-prima, de pessoas capacitadas para depois compor aí o quadro de pessoal. Há um conjunto hoje ampliado de soluções percebidas antes de montar o negócio. O que é exatamente aí que se localiza a vantagem. A vantagem. A vantagem. E eu queria trazer para o nosso debate também um tema que foi objeto da reportagem que vai ilustrar agora também essa nossa teleconferência, que é a lei do empreendedorismo. E logo no final da reportagem vocês vão poder observar também uma outra condição de valorização do trabalho que começa a ser gestado, por exemplo, nas empresas juniores, né, como é o caso que a gente tem aqui dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Vamos acompanhar a reportagem e na sequência a gente continua esse debate. O profissional empreendedor é aquele que possui a capacidade de enxergar novas oportunidades de negócios. Esse tipo de profissional cria estratégias ou produtos criativos e diferenciados, não tem medo de assumir riscos e tem a habilidade de avaliar se a ideia pode gerar lucro. Para garantir os direitos do pequeno empreendedor, existe desde o ano passado a Lei do Empreendedor Individual. Essa lei beneficia profissionais autônomos como costureiras, encanadores, manicures e artesãos. Pagando uma taxa de R$ 50 por mês, eles têm direitos como emissão de notas fiscais, direito à aposentadoria, salário maternidade, auxílio-doença e conta jurídica. Além disso, bancos como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal possuem linhas de crédito especiais para o empreendedor individual. Para enquadrar-se nessa lei, o empreendedor precisa ter receita bruta anual de até R$ 36 mil, ou seja, R$ 3 mil por mês. Pode ter no máximo um funcionário e não pode ter sócios. Para motivar iniciativas empreendedoras no Brasil, governo e empresas privadas premiam ações que se destacam. O Prêmio de Competitividade para Micro e Pequenas Empresas é um deles. A empresa Ação Júnior, da Universidade Federal de Santa Catarina, é a vencedora estadual de 2009. Principalmente desenvolvendo ali a questão social também, que a Ação Júnior ela recebeu a premiação como destaque de boas práticas em responsabilidade social, através do programa Terceiro Amigo, onde a gente visa realizar consultorias para melhorar a gestão de organizações públicas através do patrocínio de outras instituições.